Tem pessoas que carregam um peso que ninguém vê, um peso que não aparece nas fotos de família, não é mencionado nas conversas de domingo, não é reconhecido em datas comemorativas. É um peso silencioso, uma responsabilidade que parece não ter sido escolhida, mas que simplesmente está ali. Talvez você conheça essa sensação. Você olha para sua família e sente algo diferente dos outros. Enquanto muitos parecem apenas seguir a vida, você sente necessidade de rezar por eles. Enquanto alguns minimizam erros, você sofre por dentro. Enquanto todos riem de certas situações, você percebe uma dor mais profunda escondida ali. Não é arrogância espiritual, é inquietação. Existe um ensinamento antigo que fala sobre uma alma que, dentro de cada família, assume um papel invisível. Não é o mais forte financeiramente, não é o mais admirado socialmente, muitas vezes nem é o mais equilibrado emocionalmente, mas é aquele que carrega consciência espiritual. É aquele que não consegue ignorar o que está errado. Você já percebeu que desde muito cedo sentia coisas que os outros não sentiam? Talvez tenha crescido em um ambiente onde quase não se falava de Deus, onde oração era rara, onde fé parecia algo distante. E mesmo assim, dentro de você existia uma busca inexplicável, uma vontade de entender o sentido das coisas, uma sede que não era satisfeita por distrações. Enquanto outras pessoas se adaptam facilmente ao superficial, você sente que precisa ir mais fundo, e isso cansa. Cansa ser o que se incomoda, cansa ser o que percebe, cansa ser o que sente. Talvez você tenha tentado ignorar essa sensibilidade. Tentou viver como todo mundo vive. Tentou não pensar tanto, tentou não rezar tanto, tentou não se importar tanto. Mas algo dentro de você sempre puxa de volta. Uma inquietação silenciosa, um vazio que só diminui quando você se aproxima de Deus. Essa é uma das marcas mais fortes dessa missão invisível. Não importa o quanto você tente fugir, sua alma não se acomoda longe da luz. Muitas vezes, essa pessoa é incompreendida dentro da própria casa. Já aconteceu de você sugerir uma oração e receber um olhar estranho? Já sentiu que sua fé é vista como exagero? Já teve vontade de falar sobre algo espiritual e percebeu que o assunto foi rapidamente trocado? Essas pequenas rejeições diárias não são aleatórias. Elas fazem parte de um processo de amadurecimento, porque quem carrega a responsabilidade espiritual quase sempre passa por solidão. Mas não é uma solidão vazia, é uma solidão que molda. Existe também algo curioso. Essa pessoa costuma sentir as dores da família de forma ampliada. Um conflito entre parentes a afeta profundamente. Um erro de alguém da casa pesa como se fosse próprio. Você sente necessidade de interceder mesmo quando ninguém pediu. É como se você tivesse sido colocado ali com propósito. E talvez você esteja se perguntando agora, por que eu? Por que essa sensação constante de responsabilidade? Por que eu sinto que preciso sustentar algo que nem todos percebem? A resposta não é simples, mas começa com uma palavra: chamado. Chamado não significa privilégio, significa missão. E missão não é confortável. Ela exige constância, exige disciplina, exige maturidade emocional. Porque o maior erro seria transformar essa percepção em peso de culpa. Não se trata de achar que tudo depende exclusivamente de você. Não é sobre carregar o mundo nas costas. É sobre assumir seu lugar espiritual com equilíbrio. Quando alguém dentro de uma família desperta espiritualmente, ciclos começam a ser questionados. Padrões que antes eram considerados normais passam a incomodar. Conversas mudam, posturas mudam, decisões mudam. E isso cria tensão, mas também cria transformação. Talvez você seja o ponto de ruptura de padrões antigos. Talvez você seja o início de uma nova fase espiritual dentro da sua linhagem. Talvez sua sensibilidade não seja fraqueza, mas ferramenta. E antes de continuarmos, eu preciso te perguntar algo muito importante.
Enquanto você escuta tudo isso, sente identificação real. Sente que essa descrição toca algo que você vive há anos. Sente que talvez esse peso invisível tenha sentido agora. Quando uma pessoa começa a perceber que carrega algo diferente dentro da própria família, a primeira reação quase sempre é dúvida. Ela pensa que pode estar exagerando, acha que talvez seja apenas sensível demais, questiona se não está levando tudo muito a sério. Mas existem sinais que vão além da simples sensibilidade emocional. Um desses sinais é a percepção espiritual aguçada. Você entra em determinados ambientes e sente um peso que ninguém comenta. Participa de certas conversas e algo dentro de você se retrai, mesmo que os outros estejam tranquilos. Não é julgamento, é desconforto interno. É como se sua alma tivesse um radar silencioso que capta aquilo que está desalinhado. E isso não acontece só fora de casa. Muitas vezes acontece dentro dela. Você percebe quando o clima muda, sente quando alguém está passando por algo difícil, mesmo sem palavras. Às vezes, acorda no meio da noite com uma necessidade quase urgente de rezar por uma pessoa específica e depois descobre que naquele horário algo importante estava acontecendo com ela. Coincidência? Pode parecer. Mas quando isso se repete ao longo da vida, deixa de ser acaso. Outro sinal forte é a persistência da fé, mesmo em meio às quedas. Quem carrega essa missão não é perfeito. Pelo contrário, erra, se frustra, cansa. Pode passar períodos de afastamento, pode questionar, pode até tentar viver ignorando completamente o chamado interior. Mas há algo que nunca desaparece totalmente: a inquietação. Quando essa pessoa se afasta de Deus, sente vazio. Não é apenas tristeza comum, é uma sensação de desalinhamento profundo, como se estivesse vivendo fora do próprio propósito. E quando retorna à oração, mesmo que de forma simples, algo dentro dela se reorganiza. Isso é um sinal claro de que a alma foi moldada para a comunhão. Existe também uma característica marcante: a responsabilidade silenciosa. Você percebe que sempre acaba sendo aquele que tenta reconciliar, aquele que busca paz, aquele que evita que conflitos cresçam. Mesmo quando não é sua obrigação direta, você sente que precisa agir, e muitas vezes isso cansa. Cansa ser o que tenta manter equilíbrio quando outros não se esforçam. Cansa ser o que intercede quando ninguém agradece. Cansa ser o que carrega preocupações que não são oficialmente suas. Mas aqui está algo que você precisa entender com maturidade. Essa missão não é sobre controle. Não é sobre salvar todo mundo sozinho. É sobre fidelidade pessoal. É sobre manter sua posição espiritual firme, independentemente da resposta dos outros. Há também um detalhe importante. Pessoas com essa responsabilidade costumam enfrentar oposição mais intensa. Não necessariamente algo visível ou dramático, mas resistência constante, desânimo inesperado, tentações que parecem estratégicas, dificuldades que surgem justamente quando estão avançando espiritualmente. Isso não é sinal de abandono divino. Muitas vezes é sinal de importância da missão. Quando alguém começa a quebrar padrões antigos, o sistema reage. Quando uma pessoa decide viver fé de forma autêntica, forças contrárias tentam enfraquecer sua constância. E isso exige vigilância. Mas atenção, vigilância não significa viver com medo, significa viver com consciência. Consciência de que sua postura influencia mais do que você imagina. Talvez você nunca veja os efeitos diretos das suas orações. Talvez jamais saiba quantas decisões erradas foram interrompidas por uma intercessão sua. O mundo espiritual não funciona na lógica imediata da recompensa visível. Ele funciona na lógica da fidelidade. E aqui eu quero abrir um espaço muito honesto com você. Se esse conteúdo está fazendo sentido, se está trazendo clareza para algo que você sempre sentiu, mas nunca conseguiu colocar em palavras, considera permanecer nessa caminhada aqui comigo. Não por obrigação,
mas porque quando a gente entende que não está sozinho, o peso diminui. Se fizer sentido para você, se inscreve no canal. E se quiser, escreve nos comentários se você já percebeu esses sinais na sua própria vida. Ler experiências reais fortalece quem está passando pelo mesmo processo em silêncio. No próximo bloco, eu vou falar sobre o perigo de ignorar completamente esse chamado interior e o que costuma acontecer quando a pessoa tenta viver como se essa responsabilidade espiritual não existisse. Existe um momento decisivo na vida de quem carrega essa responsabilidade espiritual. É o momento da fuga. Não uma fuga física, mas interior. A pessoa cansa de ser a que sente demais, a que reza demais, a que se preocupa demais. Cansa de ser a diferente. E então decide tentar viver como todo mundo vive. À primeira vista, parece libertador. Ela começa a se adaptar. Diminui a oração, evita falar sobre fé, passa a relativizar aquilo que antes a incomodava. Participa de ambientes que antes evitava. Se mistura, tenta não se destacar, tenta não sentir, mas algo começa a acontecer por dentro. Surge uma inquietação profunda, um desconforto que não é facilmente explicado. Não é apenas culpa, não é apenas tristeza, é desalinhamento. Como se a própria alma estivesse gritando silenciosamente que aquele não é o seu lugar. Você já passou por isso? Já tentou ignorar completamente essa dimensão espiritual da sua vida e percebeu que, ao invés de aliviar, piorou? Sentiu uma angústia crescente, uma perda de sentido, uma sensação de vazio que nada preenchia? Isso é um sinal forte de que sua identidade está ligada a algo maior. Quem carrega essa missão não consegue se acomodar no superficial por muito tempo. Pode até tentar, mas não consegue permanecer ali sem sofrer internamente. É como uma bússola que insiste em apontar para o norte, mesmo quando você tenta girá-la à força. E aqui existe um ponto delicado. Quando essa pessoa se afasta completamente da sua posição espiritual, o ambiente ao redor também sente. Não porque ela seja responsável por tudo, mas porque sua fidelidade funciona como proteção invisível. Quando essa constância enfraquece, conflitos podem aumentar, tensões podem crescer, desorganizações podem surgir. Não é castigo. É consequência natural de ausência de sustentação espiritual. Por isso, é tão importante entender que essa missão não é opcional no sentido profundo. Você pode ignorá-la temporariamente, mas não pode anulá-la sem custo emocional. Existe também um outro aspecto que quase ninguém fala. O escolhido costuma ser mais cobrado interiormente. Pequenos erros pesam mais. Pequenas quedas geram desconforto maior. Isso não significa que você seja pior. Significa que sua consciência é mais sensível. E consciência sensível exige cuidado constante. É aqui que entra a disciplina espiritual equilibrada, não fanatismo, não rigidez extrema, mas constância, pequenos atos diários que mantêm você alinhado, uma oração sincera antes de dormir, um pedido de perdão genuíno, um momento de silêncio consciente, uma atitude de reconciliação. Esses gestos parecem simples, mas constroem muralhas invisíveis. Talvez você esteja pensando agora, mas eu falho, eu canso, eu erro. Sim, isso não anula sua missão. O que anula é desistir completamente. O que enfraquece é abandonar totalmente a consciência espiritual. A diferença não está na perfeição, está na persistência. Existe uma força silenciosa em continuar mesmo quando ninguém reconhece, em rezar mesmo quando não vê resultado imediato, em perdoar mesmo quando a ferida ainda existe, em manter postura mesmo quando seria mais fácil se acomodar. E há algo profundamente transformador nisso. Quando você aceita sua posição espiritual com maturidade, o peso diminui, porque deixa de ser fardo imposto e passa a ser escolha consciente, escolha de permanecer fiel, escolha de manter luz acesa, escolha de não repetir padrões antigos. Isso quebra ciclos.
Talvez sua família nunca entenda totalmente o que você faz no invisível, talvez nunca reconheça sua constância, talvez até critique sua postura. Mas no mundo espiritual, nada disso passa despercebido. Agora eu quero te convidar para algo muito verdadeiro. Se você se identifica com essa caminhada, se você sente que essa responsabilidade faz parte da sua história, compartilha aqui nos comentários um pouco da sua experiência. Conta se já tentou fugir disso e o que sentiu. Conta se percebe mudanças quando você se mantém firme. E se esse conteúdo tem sido importante para você, se inscreve no canal de uma forma consciente. Não apenas para acompanhar vídeos, mas para caminhar junto. Aqui não é sobre números, é sobre consciência espiritual. E quando a gente se une, o peso fica mais leve. Perfeito. Vamos continuar com profundidade e equilíbrio. Bloco 4. Depois que você entende que carrega uma responsabilidade espiritual dentro da sua família, surge uma pergunta inevitável: como viver isso sem adoecer emocionalmente? Porque existe uma linha muito fina entre assumir um chamado e se sobrecarregar com culpa. E essa diferença é essencial. Primeiro, você precisa compreender algo libertador. Você não é o salvador da sua família. Você é instrumento. Existe uma diferença gigantesca entre essas duas posições. Quando alguém tenta ocupar o lugar de salvador, carrega um peso insuportável. Quando entende que é apenas canal, o fardo se torna leve. A sua missão não é controlar escolhas alheias. Não é vigiar cada passo de quem você ama. Não é carregar medo constante de que algo ruim aconteça se você falhar. Sua missão é fidelidade pessoal. É manter sua posição espiritual firme, independentemente das decisões dos outros. Isso muda tudo. Viver essa responsabilidade de forma saudável exige 3 pilares invisíveis: constância, equilíbrio e desapego do resultado. Constância significa manter pequenos hábitos espirituais, mesmo quando não há emoção envolvida. Não é sobre sentir algo extraordinário toda vez que reza. É sobre disciplina amorosa. Uma oração simples feita com sinceridade vale mais do que grandes discursos feitos por obrigação. Equilíbrio significa não transformar a fé em tensão constante. Você não precisa viver em estado de alerta espiritual permanente. Não precisa se culpar por cada pensamento imperfeito. Não precisa se comparar com ninguém. Cada pessoa tem seu ritmo. Sua responsabilidade é com sua fidelidade, não com performance espiritual. E o terceiro ponto é o mais difícil: desapego do resultado. Você pode rezar por anos por alguém e não ver mudança imediata. Pode interceder por situações que parecem não evoluir. Pode oferecer esforços silenciosos que ninguém percebe. E é justamente aí que a maturidade espiritual se revela. Sua parte é plantar. O crescimento não depende de você. Quando você tenta medir tudo pelo que enxerga, frustra-se. Quando confia no invisível, permanece em paz. Outro detalhe importante: perdoar faz parte dessa missão. Quem carrega a responsabilidade espiritual não pode acumular ressentimento. Não porque não tenha direito de sentir dor, mas porque o rancor cria bloqueios internos. E esses bloqueios enfraquecem sua própria paz. Perdão não é esquecer. Não é fingir que não aconteceu. É decidir não alimentar o veneno emocional. Existe também a importância do autocuidado. Sim, autocuidado, porque muitas vezes quem carrega essa missão se esquece de si, vive preocupado com todos e negligencia a própria saúde emocional. E isso não é saudável. Você não pode sustentar ninguém se estiver completamente exausto. Descansar é espiritual, silenciar é espiritual, cuidar da própria mente é espiritual. E há algo muito bonito que acontece quando você vive essa missão com equilíbrio. A leveza volta. A fé deixa de ser peso e se torna fonte de força. A oração deixa de ser obrigação e vira refúgio. A responsabilidade deixa de ser fardo e vira propósito. Você começa a perceber pequenas mudanças. Não necessariamente transformações dramáticas, mas ajustes sutis, climas que melhoram,
conflitos que diminuem, posturas que se tornam mais conscientes. E mesmo quando nada parece mudar externamente, algo dentro de você se fortalece. Você deixa de agir por medo e passa a agir por convicção. Talvez a maior maturidade seja essa: entender que sua presença já é influência. Não precisa discursar o tempo todo. Não precisa convencer ninguém. Sua postura silenciosa fala mais alto do que qualquer argumento. E quando a dúvida voltar, porque ela volta, lembre-se disso: sua missão não exige perfeição, exige perseverança. Não exige intensidade constante, exige constância serena. Não exige heroísmo, exige fidelidade. Existe algo que quase nunca é falado quando se aborda essa responsabilidade espiritual dentro da família. Fala-se do peso, fala-se da batalha, fala-se da solidão, mas pouco se fala da promessa. E sim, existe uma promessa. Quem assume essa posição espiritual com maturidade não recebe necessariamente facilidades na vida, não recebe blindagem contra problemas, não recebe reconhecimento público, mas recebe algo muito maior: propósito consciente. E propósito muda tudo. Quando você entende que sua sensibilidade não é fraqueza, mas instrumento, que sua inquietação não é exagero, mas direção, que sua constância invisível não é inutilidade, mas sustentação, algo dentro de você se reorganiza. Você deixa de se perguntar "por que eu?" e começa a perguntar "para que eu?" Essa mudança de pergunta transforma o peso em significado. Existe uma recompensa que não aparece imediatamente. Ela não vem em forma de aplausos, não vem em forma de elogios familiares. Muitas vezes, nem vem em forma de reconhecimento durante a vida, mas ela existe no invisível. Cada oração feita com sinceridade constrói algo que você não vê. Cada ato de perdão que você escolhe praticar abre caminhos que você não enxerga. Cada decisão de não repetir padrões antigos cria uma nova base para as próximas gerações. Talvez você nunca perceba completamente o alcance da sua fidelidade. Talvez morra achando que pouco mudou. Mas a dimensão espiritual não funciona com a mesma lógica da percepção humana. Há algo extremamente poderoso na constância silenciosa. Imagine que sua postura espiritual seja como uma raiz profunda. As pessoas veem apenas a superfície da árvore. Não enxergam as raízes que sustentam tudo, mas se as raízes desaparecem, a estrutura inteira enfraquece. Sua oração é raiz, sua fidelidade é raiz, sua disciplina é raiz. E raízes quase nunca recebem elogios. Existe também uma promessa de paz interior. Quem aceita essa missão com equilíbrio experimenta uma tranquilidade que não depende do comportamento dos outros. Mesmo quando a família atravessa conflitos, mesmo quando surgem dificuldades, existe um centro interno estável. Essa estabilidade é recompensa. E há ainda algo mais profundo. Quando você decide viver de forma consciente, quebrando ciclos antigos, você altera o futuro da sua linhagem. Talvez seus filhos ou sobrinhos, ou pessoas que nem nasceram ainda, colham frutos que começaram na sua decisão de hoje. Isso é legado invisível. Talvez você nunca veja completamente o resultado. Talvez não haja grandes discursos reconhecendo seu papel. Mas existe uma honra espiritual em permanecer fiel, mesmo sem plateia. E eu quero que você guarde uma coisa muito importante. Você não foi chamado para viver esmagado. Você foi chamado para viver desperto. Existe diferença. Despertar não significa carregar peso constante. Significa viver com consciência. Significa entender que sua postura influencia mais do que imagina. Significa manter luz acesa mesmo quando o ambiente está escuro. E quando o cansaço vier, porque ele vem, lembre-se de que você não está sozinho. Sua responsabilidade não é isolada. Você não precisa resolver tudo. Você precisa apenas permanecer. Permanecer firme, permanecer consciente, permanecer fiel.
Se essa mensagem tocou você de alguma forma, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas verdadeiro. Se inscreve aqui no canal não como quem apenas acompanha vídeos, mas como quem escolhe caminhar junto. Esse espaço existe para fortalecer pessoas que sentem demais, que carregam mais do que aparentam, que vivem batalhas invisíveis. E eu gostaria muito que você compartilhasse nos comentários sua história. Você já sentiu esse peso invisível dentro da sua família? Já tentou fugir dessa responsabilidade? Já percebeu mudanças quando decidiu permanecer firme? Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje para não se sentir sozinha. Escreve o que você aprendeu com esse conteúdo. Conta como você enxerga sua missão. Esse espaço pode se tornar um lugar de apoio real. Porque no fim das contas, a maior recompensa não é reconhecimento humano, é consciência tranquila. É saber que mesmo em silêncio, você escolheu ser luz onde poderia ter sido apenas mais um. E talvez, dentro da sua família, essa luz seja você.